Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live. Estamos aqui para darmos continuidade ao assunto que nós estávamos tratando na live anterior. Se você não assistiu a live anterior, vá até lá, assista para que você possa acompanhar também a nossa linha de raciocínio. Nós falamos na live de ontem sobre as 3 verdades acerca do Senhor Jesus que nós podemos encontrar no Evangelho de Jesus segundo escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos apresentando para vocês a nossa classe de pregação, pregações expositivas no Novo Testamento. Estas mensagens, elas serão extraídas dos evangelhos, aliás, do Novo Testamento, Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Os 27 livros do Novo Testamento será uma jornada longa, árdua, porém produtiva, poderosa, e eu posso te afirmar que a sua vida nunca mais será a mesma se você ingressar conosco até o final desta jornada, quanto que a palavra de Deus vai agregar na sua vida, as riquezas da palavra de Deus que você vai receber, certamente você vai ganhar e muito com isso. Então faça parte desta classe, venha estudar conosco e você vai ver o quanto que isso vai ser um diferencial no seu ministério, na sua vocação como pregador, pregadora da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe muito. Quero te convidar a visualizar aí na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí agora, no capítulo 1 de Mateus, ainda, versículo de número 2, tá? No versículo de número 2, nós temos aí um tema que eu vou fazer aqui, na verdade, um prefácio, né, para que vocês possam entender, porque esse versículo ele é muito longo. Em termos de exposição bíblica, ele é muito longo. Perceba que trata-se de 4 personagens aqui. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então, em síntese, nós podemos sublinhar 4 nomes aqui, ó. O Abraão é um, o Isaac é outro, o Jacó é outro e o Judá é outro. Temos aqui 4 personagens. Quando nós estudamos separadamente, né, que é de uma maneira mais exaustiva, que é o que nós não vamos fazer aqui, mas se eu pego a vida de Abraão para estudar separadamente, eu vou destacar na vida de Abraão pontos positivos e pontos negativos, né? Se eu faço o mesmo com a vida de Isaac, eu terei pontos positivos e também eu terei os pontos negativos. Isso é possível também enxergar na vida de Jacó e também na vida de Judá. Uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada é justamente isso. O Senhor nosso Deus, quando inspirou Moisés a registrar o Pentateuco, entre eles o livro chamado Gênesis, Deus fez questão de poder deixar registrado tanto os pontos positivos dos grandes homens e das grandes mulheres da Bíblia, como também os seus pontos negativos, né? O Senhor não fez questão de ocultar ou maquiar, né, ou não permitir que fosse revelado as suas fraquezas. E isto é o Evangelho. O Evangelho é isso aí, né? Ler a Bíblia e entender que o nosso Deus é um Deus que se dá a conhecer, que revela, que mostra realmente quem foram os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque nós podemos aprender com os pontos positivos e também podemos aprender com os pontos negativos para não incorrermos nos mesmos erros que eles
trilharam, passaram, sofreram. Então, a Bíblia está aqui para isso também. Então, por exemplo, eu posso resumir uma palavra só em 4 personagens. Qual é a palavra? A palavra mentira. Ora, se você olhar para a Bíblia e perguntar, a Bíblia contém mentiras? É claro que contém. Mas a Bíblia não é um livro de mentiras, é uma Bíblia que contém narrativas, histórias que foram narradas e dentro delas houvera enganos, mentiras, né? Isso a gente não pode fingir que não está vendo, né? O próprio Deus não permite isso, tá bom? Então, quando você ler a Bíblia, você tem que entender, pela ótica da teologia, por exemplo, o que é inspiração bíblica, o que é registro de declaração. Aonde que está a inspiração bíblica? Ela está na narrativa do texto, ela está no registro daquilo que foi narrado. A inspiração bíblica está naquilo que foi registrado ou na declaração do que está acontecendo no texto, né? Por exemplo, quando o Abraão vai pecar o pecado da mentira, quando ele vai omitir, quando ele vai mentir, é ele que está falando. Nesse momento, não há uma inspiração, porque é o Abraão que está falando. Agora, quem registrou o que Abraão falou foi Moisés. A inspiração está em Moisés e não naquilo que Abraão fez ou falou. Quem lê Gênesis capítulo 12, por exemplo, você está em Gênesis 12, verso 10 até o verso 20, a Bíblia vai dizer que por conta de uma fome que houve na terra, Abrão, Sarai, Ló, desceram ao Egito. E vocês sabem que o texto vai dizer, ao chegar no Egito, o Abrão, para escapar com vida, ele chama Sarai, sua esposa, e diz, se alguém perguntar quem é você, você confirma que você é minha irmã, porque se eles descobrirem que você é minha mulher, eles vão me matar por causa de ti. É claro que de fato, Sarai era irmã também de Abrão por parte de pai. Mas a Bíblia mesmo vai dizer, e o próprio Deus vai confirmar no mesmo texto, que de fato Sarai era esposa de Abrão. Ou seja, Deus não enxergou Sarai como meia-irmã por parte de pai de Abrão. Deus enxergou Sarai como esposa legítima. É tanto que Deus interferiu no capítulo 12, verso 10 a 20, nesse contexto, para livrar Sarai. Então, em tese, nós estamos enxergando um homem que mentiu. E ele aparece na genealogia do Senhor Jesus. Como assim? Como pode alguém que teve essa fraqueza, né? E não foi só uma questão da mentira de Abrão. Abrão mentiu? Sim. Mas ele não só mentiu nesse momento. Ele também foi egoísta. Por quê? Ele está preocupado com a vida dele, mas não está preocupado com a vida de Sarai, sua esposa. Ele está dizendo, livra a minha vida pela sua vida. Então ele também foi egoísta. Ele não está preocupado com ela, está preocupado com ele. Olha, o Abraão desceu ao Egito. A pergunta é, quem mandou ele descer ao Egito? Sabe por que ele desceu? Porque ele abandonou o altar. É só ler o capítulo 13, versículo 1 e 2, você vai ver que ele voltou para o lugar da origem onde estava o altar. Ele desce ao Egito, mas não tem altar. Enfim, são várias coisas que estão inseridas. Como é que ele pode aparecer na genealogia de Jesus? Um homem que mentiu. Aí eu quero te explicar o tema da nossa live, o que nós colocamos como título. A graça não é mérito. A graça não é mérito. Abraão, Isaque, Jacó e Judá, todos cometeram o mesmo erro em uma única palavra chamada mentira. Todos eles estão aqui, mas estão aqui não por méritos, porque nenhum deles merecia.
eles estão aqui por causa da graça. E antes que façamos qualquer mau juízo de cada um deles, você tem que olhar para você, eu tenho que olhar para dentro de mim e reconhecer uma coisa também. Nós só estamos aqui por causa da graça. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de nenhum de nós, mas além dos deméritos, a graça de Deus superabundou e nos inseriu onde nós não tínhamos condições nenhuma de entrar pelos méritos próprios. Te aguardo na minha próxima live para que juntos possamos exaurir esse conteúdo e ampliar o seu horizonte. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida, o seu ministério e para as suas pregações. Te vejo na próxima live.